Longo Prazo, de Dorie Clark. Eu sou Natália Ardizzoni, sou educadora financeira e eu acabei de terminar esse livro que me encantou do começo ao final. E eu resolvi fazer um resumo dele para ver se ele te encanta também. Nesse livro, a Dorie Clark fala sobre como o longo prazo te protege nas crises e também te ajuda a pensar no curto prazo, porque tu tem um foco no longo prazo, te ajuda a decidir o que fazer agora. Esse pensamento também te ajuda a criar relacionamentos melhores, a conseguir conquistar aquilo que tu quer e a lidar com os nãos e com as falhas que fazem parte de viver e de tentar fazer qualquer coisa nova. E já no começo ela fala sobre paciência, que tudo de significativo que ela já fez na vida demandou mais tempo do que ela queria e do que ela previa. Mas a boa notícia é que continuar fazendo, mesmo quando está difícil, continuar com o teu plano, não traz uma recompensa linear, e sim exponencial. A seção 1 desse livro se chama Espaço em Branco. A gente não precisa de tempo para ter uma boa ideia, mas a gente precisa de espaço para conseguir colocar essa ideia em funcionamento. Se não tiver espaço na tua cabeça e na tua agenda, não tem como colocar essa ideia para funcionar. Aqui ela fala sobre como é muito comum a gente viver no piloto automático, sempre correndo de um compromisso para o outro, de uma necessidade para outra, de uma demanda para outra, e nunca ter tempo para parar e pensar. Um dos motivos para isso é que a gente associou estar ocupado com status, e isso fica fazendo parte da nossa autoestima. E também porque estar sempre correndo é um ótimo anestésico para quando tu está com algum problema ou quando a vida não está tão boa quanto tu gostaria que ela estivesse. A gente precisa mudar essa perspectiva para conseguir entender que estar sempre ocupado não é status, não é bonito, e sim é servidão e é falta de controle sobre a tua própria vida. Então aqui ela fala sobre abrir espaço, sobre abrir tempo na tua vida e se perguntar algumas coisas. Eu deveria mesmo estar fazendo essa tarefa? Eu poderia delegar para alguém ou simplesmente deixar de fazer? Onde eu posso concentrar os meus esforços para ter mais retorno? Se eu estivesse começando do zero hoje, eu ainda investiria nesse projeto? No começo da nossa carreira, é importante dizer sim, é isso que vai te trazer oportunidades. Mas conforme tu avança e fica mais ocupado, começa a ficar importante também dizer não. Então o foco aqui é eliminar aquilo que não é essencial para conseguir priorizar o que é. E para isso a gente vai ter que dizer não para algumas coisas, inclusive algumas boas coisas. É fácil a gente dizer não para algo que é nada a ver, assim como é fácil a gente dizer sim para algo que a gente quer muito. Mas todo esse meio termo fica muito confuso do que dizer sim e o que dizer não. E aqui, quanto melhor tu te conhecer, quanto melhor tu entender as tuas prioridades, mais fácil de dar esses nãos, que não tem muito a ver. E uma outra dica é tu usar a lógica de se esse convite te fez pensar, uau, que incrível, claro que sim, esse é um sim. Todo o resto é um não. Decide no que tu vai ser ruim. Eu adorei essa parte sobre como é importante a gente entender onde que a gente vai colocar o nosso esforço e entender que a gente vai ficar muito bom nisso, só que todo o resto a gente vai ficar ruim. Não dá para fazer tudo, não dá para agradar todo mundo. Para ser ótimo numa coisa, a gente tem que estar disposto em ser ruim em outras. Esse é o jeito de alcançar grandeza, porque se a gente quiser dizer sim para tudo, a gente vai ficar mediano em tudo. Já começou bem, né? Vamos para a seção 2. Concentre-se no que é importante. Agora que abriu espaço na agenda, na mente, a gente precisa decidir onde que a gente vai focar, quais vão ser os objetivos. E nada disso é muito simples quando a gente está pensando no longo prazo. Uma dica boa que a Dorie recebeu da mãe dela é que sempre que tiver que escolher o que fazer, escolhe o caminho que for mais interessante. Quando a gente quer viver com foco no longo prazo, é muito difícil de escolher, porque as coisas estão mudando a todo momento. Mas se tu seguir isso de escolher aquilo que é interessante, e também se tu for te observando para entender no que tu tá gastando tempo agora, tu vai começar a te conhecer cada vez mais e vai conseguir fazer escolhas melhores no longo prazo. E não é para sair transformando hobby em missão de vida e trabalho. Calma, tem tempo para isso. Um bom jeito de testar aquilo que está te interessando, sem ter que chutar o balde de todo o resto, é usar a estratégia dos 20% do tempo. Ou seja, 20% do teu tempo tu vai dedicar a esse novo projeto. E 80% do tempo tu vai dedicar ao teu trabalho, aquilo que tu faz bem, aquilo que te faz ganhar dinheiro. E daí tu vai ter 20% do teu tempo para explorar essa nova ideia, para ver para onde que ela te leva. Algumas dicas para realmente separar esses 20%, fazer esses 20% caberem na tua agenda, é tu colocar um prazo para isso, fazer um compromisso público com outras pessoas. Outra dica é ter em mente o que tu ganha mesmo que esse projeto falhe. O que tu pode aprender com esse projeto, que pessoas tu pode conhecer, que contatos tu pode fazer. Te pergunta, o que eu posso ganhar com esse projeto, mesmo que ele falhe. Tem um ditado bem conhecido que fala que a gente superestima o que pode fazer em um dia e subestima o que a gente pode fazer em um ano. Só que a Dorie está nos convidando para pensar em décadas, porque a gente subestima radicalmente o que a gente consegue fazer em 10 anos. E claro, para isso a gente precisa ter paciência, precisa seguir o plano, precisa seguir fazendo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Um conceito bem legal que a Dorie traz nesse livro é o pensamento ondular, que são as 4 ondas de carreira que a gente precisa para se tornar um especialista na nossa área. A
aprendizagem, criação, conexão e colheita. Isso tem a ver com o foco no momento e, como as ondas do mar, isso é cíclico e a gente vai trocando ao longo do tempo, colocando foco em uma área diferente ao longo do tempo. A aprendizagem é autoexplicativo. Faz uma lista de tudo aquilo que tu quer aprender, de tudo que tu acha que deveria aprender para essa nova área, baixa a cabeça e usa esses 20% do teu tempo para estudar isso. Mas só aprender não vai te gerar renda, e daí a gente precisa ir para a segunda onda, que é da criação. Se tu quer ser reconhecido como uma pessoa que sabe sobre aquele assunto, tu precisa falar sobre aquele assunto, criar conteúdo sobre aquilo. Precisa compartilhar as tuas ideias e começar a ensinar as pessoas para que elas consigam entender que tu sabe sobre aquilo. E aqui vai ter que demandar um pouco de coragem para colocar isso no mundo. Ok, tu aprendeu, começou a criar conteúdo em cima, só que tu continua falando para as mesmas pessoas sem crescer esse número. Agora é a hora da conexão, é hora de buscar pessoas, buscar grupos, buscar se inserir melhor nesse mercado. É assim que tu vai conseguir expandir as tuas ideias, entender quais são realmente as oportunidades nesse mercado, se inserir melhor nesse novo mundo. Então tu aprendeu, criou conteúdo em cima disso e conheceu pessoas ao longo do tempo, teve oportunidades por causa disso. Pode ter demorado, mas agora provavelmente tu criou um nome nessa área, tu criou uma carreira em cima disso. E aqui começa a colheita das recompensas. Ótimo, maravilhoso, mas se tu estagnar nessa onda, não vai conseguir evoluir. E o mundo está sempre mudando. É importante a gente fluir com essas ondas de carreira, ou seja, vai ter que aprender mais, criar mais, se conectar mais, para poder colher mais. E de novo e de novo. Esse é o pensamento ondular. E nessa parte da conexão, a gente tem que prestar atenção para não fazer networking de curto prazo. Ou seja, tu mal conhece a pessoa e já pede um favor. A gente precisa fazer um network do horizonte infinito, como ela chama. Ou seja, realmente conhecer as pessoas, se interessar genuinamente nelas, criar relacionamentos, independente de tu conseguir algo com essa pessoa ou não. E uma boa regra para tu não quebrar essas conexões logo no início é tu não pedir nenhum favor antes de 1 ano de relacionamento. E chegamos na seção 3, mantendo a fé. Agir no longo prazo pode ser solitário, pode ser enlouquecedor, pode ser insatisfatório, só que vale a pena. Aqui a gente já falou sobre abrir espaço na tua agenda e na tua mente para conseguir ver o que é prioridade para ti, para conseguir pensar. E daí a gente veio para uma parte mais prática de testar e fazer esse projeto funcionar, focando no que é importante, dizendo não para aquilo que não é. E agora vem a parte mais difícil, se manter fazendo isso mesmo quando está difícil, mesmo quando ainda não tem resultado. E ter a paciência para conseguir focar no longo prazo, continuar fazendo para poder conquistar aquilo que tu quer. Uma das primeiras frases dessa sessão é que leva 10 anos para conseguir ser um sucesso da noite para o dia. A questão é como se manter fazendo por esses 10 anos. Com o tempo, a excelência vai vencer, só que no longo prazo, tu pode falhar e pode tomar alguns nãos. Aqui ela dá até uma ideia de prazo para a gente ser um pouco mais realista. Ela diz que a gente tem que estar disposto a compartilhar as nossas ideias publicamente por pelo menos uns 2 ou 3 anos antes de ter qualquer resultado. Que na experiência dela, depois de 2 ou 3 anos compartilhando, é que começam os pingos de chuva, ou seja, as pequenas vitórias, os pequenos reconhecimentos. E ela fala também que lá pelo 5º ano, tu já abriu uma distância quase intransponível frente aos teus concorrentes. Isso porque o crescimento é exponencial e a maioria das pessoas não tem a paciência, não tem a persistência de se manter fazendo. A maioria vai trocar de foco ou de assunto e daí vai recomeçar o processo. Quando o desânimo bater, te pergunta por que tu está fazendo isso, para tu poder te relembrar quais são os teus valores e os teus porquês. E também pergunta como é que tem funcionado para as outras pessoas. Analisa pessoas que sejam um modelo de desempenho naquilo que tu quer conquistar, para ver qual foi o caminho que elas trilharam e quanto tempo elas levaram, para conseguir ter uma comparação mais justa e expectativas mais realistas. E repensa o fracasso. É impossível ser bem-sucedido todo o tempo, principalmente quando a gente está começando uma coisa nova. Nãos, rejeições, críticas, tudo isso faz parte e dói. Uma das coisas que a gente pode usar é o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, a gente faz pequenos testes, pequenos experimentos para saber o que fazer e o que não fazer, por onde ir e onde não ir. Assim, se alguma coisa não funcionar, se não der certo, tudo bem, porque era um teste, era um experimento. E agora tu aprendeu algo e tu teve dados para saber como fazer o próximo teste. Cuidado para não balizar o teu valor em coisas externas, em fatores fora do teu controle, como a decisão de uma pessoa aleatória em te contratar ou não. Se algo não deu certo, te pergunta como é que tu pode aproveitar isso de uma outra forma. Percebe que tem vários jeitos, vários caminhos para alcançar o teu objetivo. Resumindo, as habilidades fundamentais necessárias para se tornar um pensador de longo prazo são a vontade de dizer não, porque você nunca alcançará sua própria agenda se não tiver sequer espaço para definir uma ação. Uma vontade de, digamos, fracassar, entendendo que o que a maioria das pessoas chama de fracasso são apenas dados úteis que você está coletando.
e uma vontade de confiar no processo por tempo suficiente para ver os resultados. A gente precisa entender o que a gente tem que fazer para conseguir conquistar aquilo. Entender que se a maioria das pessoas leva 6 meses de prática diária para conseguir dominar alguma coisa, se a gente tentar resolver isso em 2 semanas, a gente vai se frustrar. E lembra que ter um plano de longo prazo não quer dizer que ele é fixo, que tu vai ter que seguir aquilo para sempre. Até porque muita coisa muda ao longo do tempo. Quer dizer que tu pensa grande e consegue se adaptar quando necessário. E claro, aproveita o processo. O sucesso sempre leva mais tempo do que a gente gostaria que ele levasse. Então lembra de comemorar ao longo do processo, de reconhecer as pequenas vitórias. A gente tende a se acostumar com a nova vida e não dá valor. Mas olha lá para o teu início e pensa naquela versão tua, te olhando hoje. Será que não tem muita vitória nesse caminho? Reconhece, comemora isso. A Dory Clark traz 3 hábitos mentais para a gente cultivar nessa nossa jornada de pensador de longo prazo. Independência para conseguir ser fiel a ti e à tua visão, mesmo quando o resto do mundo não entende. Para tu não te perder querendo agradar os outros ou ser igual a eles. Curiosidade para seguir o que é interessante para ti, para conseguir se observar melhor, para realmente entender o que te agrada e vale a pena. E para conseguir colocar a tua versão disso no mundo. E resiliência para seguir mesmo quando está difícil, mesmo quando está estagnado, e para conseguir também ajustar o plano e chegar onde tu quer chegar. E para realmente finalizar, eu vou ler essa frase aqui que resume todo o livro. Se 100 pessoas rejeitarem seu trabalho, é uma mensagem bastante clara. Mas 1, 2, 10, você ainda nem começou. E aí, gostou desse resumo? Gostou do livro? Me conta aqui nos comentários, eu adoro saber. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima.